Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa apresentação, onde eu quero falar para vocês um pouco sobre carreira de TI. O que a gente tem preparado aí para o futuro, o que as empresas estão cobrando, tudo que vocês precisam aí para ficar antenados e ter uma carreira bem-sucedida, né? Então, aqui, como diz aqui nessa primeira parte do slide, que vai ser aqui o tema dessa nossa apresentação, né? O futuro da TI. Quais habilidades que você precisa para se destacar nos próximos anos? Então, se você não vem se atentando ao mercado, o mercado ele vem mudando muito, principalmente nos últimos 5 anos. Então, o nível de exigência dessas empresas em relação aos profissionais de TI, ela vem aumentando muito, principalmente em alguns segmentos da área de TI. Então, hoje, aquele profissional que só tem aquele conhecimento mais focado para administrar ambiente, às vezes monitorar ambiente, hoje esse tipo de conhecimento, ele já não é tão bem visto quanto era no passado. Então, hoje o profissional ele precisa de ter um algo a mais para conseguir se destacar, para ser um profissional reconhecido. E é isso que eu quero bater um papo com vocês aqui dentro dessa apresentação. Então, para a gente começar aqui, primeira pergunta aqui, né? Você está preparado para o futuro da tecnologia? As habilidades que te levarão até aqui, né, que te levaram até aqui, podem não ser suficientes para os próximos anos. Então, hoje tem muita gente que está nesse cenário aqui. Então, tem muitos profissionais hoje que acham que as habilidades e os conhecimentos que ele tem hoje, que trabalha na empresa, o conhecimento que ele tem para exercer a atividade dentro da empresa, muitos acham que essas habilidades, esses conhecimentos são essenciais, são ali habilidades que as empresas vêm buscando, habilidades que o mercado vem buscando. Então, uma coisa que eu sempre oriento muito os profissionais de TI, hoje, né, você pode estar trabalhando, você pode estar exercendo suas atividades, você pode, pô, eu gosto muito aqui da minha empresa, não tenho ideia de sair, eu me identifico com a empresa, quero continuar aqui, problema zero. Mas o que você não pode deixar de ver de forma alguma é o que o mercado está buscando. Para você não correr o risco de, beleza, eu tenho aqui todo o conhecimento necessário para as minhas atividades que eu executo hoje dentro da minha empresa. Só que essas atividades que você executa, esse conhecimento que você tem, se não for um conhecimento que o mercado está buscando hoje, você corre um sério risco da empresa te mandar embora e você ter dificuldades para voltar para o mercado. Então você tem que evitar isso o máximo possível. Quanto mais antenado ao mercado, quanto mais você conhecer de soluções e recursos que o mercado está buscando nesse exato momento, maiores são as suas chances de que, eu vou precisar voltar para o mercado, fui mandado embora, enfim. Maiores serão as suas chances de conseguir se realocar no mercado de uma forma bem rápida, porque você já tem um conhecimento que o mercado está exigindo. Só que o problema é que a grande maioria vai na contramão. Só fica limitado naquele conhecimento voltado para a atividade que ele executa hoje. Não fica olhando para o que o mercado está buscando. E o dia que se depara com algum problema e precisa ir para o mercado, o profissional acaba vendo ali que o que o mercado está cobrando, o que as empresas estão cobrando, não é o conhecimento que eles têm. Aí tem que começar um processo praticamente do zero, começar a buscar esse conhecimento, a se especializar para ir depois voltar no mercado. Só que às vezes isso demora meses, né? Dependendo dos conhecimentos que você precisa adquirir, não vai ser tão rápido você adquirir, você vai precisar de meses de estudo, de preparação. E nem todo mundo pode ficar esperando meses para se realocar, para voltar para o mercado. Então, isso que eu sempre oriento, você tem que estar um passo à frente. Não vai esperar acontecer alguma coisa para você ver que não está preparado para o mercado. Fique sempre atento e preparado para o que o mercado está exigindo, porque se acontecer alguma coisa, você vai conseguir se realocar de uma forma muito simples. E hoje, né, quando a gente pega, hoje não, isso aqui na verdade já vem de alguns anos, né? Quais são as principais tendências para os próximos 5 anos? Então, quando você pega Gartner, alguns outros órgãos que trabalham com essa questão de tendência, a gente tem essas tendências aqui. Cloud Compute IaaS, né? O IaaS aqui é o infraestrutura como código.
A gente tem a parte de IA, Machine Learning, né, inteligência artificial e Machine Learning, o IT, Internet das Coisas, a parte de segurança, análise de dados e DevOps. Então, são aqui áreas em crescimento constante. Então, vem crescendo muito nos últimos anos e a tendência é que nos próximos anos também continue a crescer. E se vocês notarem aqui, todos essas tendências, todos esses pilares aqui da TI, eles têm a parte de cloud computing, a parte ali de nuvem integrada. Então aqui, primeiro já está falando de cloud computing, então beleza. Inteligência artificial e machine learning, isso está totalmente ligado com o ambiente em nuvem, né? Não tem como ter essa parte de machine learning, inteligência artificial rodando em ambiente on-premise. Então são recursos que rodam na nuvem. A mesma coisa, internet das coisas. São recursos que rodam dentro da nuvem. A parte de segurança, o que vem mais crescendo e vai crescer para os próximos anos é a parte de segurança focada em ambiente de cloud. Como que eu preparo a segurança do meu ambiente em nuvem para eu começar a subir os meus recursos, para eu começar a subir os meus workloads? A parte de análise de dados também está totalmente ligada com cloud, são recursos que a nuvem oferece para eu fazer essa análise de dados. E o mesmo vale aqui para o DevOps. Então, são todas áreas que, em comum, tem a parte de cloud, tem a parte aqui de nuvem. Ou seja, independente da área que você quer trabalhar, da área que você se identifica, é extremamente importante ter esse conhecimento mais avançado de ambiente em nuvem, de cloud, pensando nisso como um todo, né? Primeiro eu aprendo o que é cloud, os recursos que a cloud oferece, como que eu utilizo, como que eu configuro, como que eu administro, para depois eu começar a me especializar em inteligência artificial, machine learning, se é o que eu quero, internet das coisas, se é o que eu quero, segurança, análise de dados e DevOps. Então, primeiro, eu tenho essa parte de infraestrutura de cloud muito bem definida, muito bem conhecida, para depois eu ir para esses pilares. Então, isso aqui é extremamente essencial. E aqui é algo que eu acredito que vocês já vêm acompanhando no mercado, que é o crescimento da nuvem. As empresas indo cada vez mais para a nuvem, utilizando cada vez mais recursos e, consequentemente, precisando de mais profissionais. Então, eu peguei aqui um recorte aqui do LinkedIn. Então, eu fiz uma busca aqui no último mês, seria o mês de julho agora, né? Então, mês de julho, quantas vagas tem aberta para computação em nuvem? E ele me trouxe aqui um resultado de 1.163 vagas. Ou seja, é muita vaga aberta. Mas aqui está aquele detalhe: são vagas que hoje aquele profissional que tem aquele conhecimento mais básico, aquele conhecimento mais voltado só para administração, aquele conhecimento mais voltado apenas ali para uma parte de implementação, de monitoração, provavelmente não vai conseguir concorrer a essas vagas, porque a exigência é muito grande. Então tem que ser um profissional que tenha, até arrumar aqui, né? Faltou um ovo. Então tem que ser um profissional que tenha ali um conhecimento também para propor melhorias, olhar para o ambiente, validar, pô, isso aqui eu posso melhorar, ou às vezes olhar para o ambiente on-premise, ó, isso aqui eu posso migrar para a nuvem. Então hoje não basta apenas ter o conhecimento de, já está tudo rodando, eu vou só administrar e monitorar. Não, muitas vezes você precisa ter o conhecimento também para fazer novas implementações, sugerir melhorias, fazer alterações onde a empresa vai ter um ganho, seja em relação a custo, tenha um ganho, seja em relação a performance, alta disponibilidade. Então, hoje, só pegar o ambiente pronto e ficar só com aquilo não é o suficiente para um profissional que quer trabalhar com cloud, que foi o que a gente viu no slide anterior. São as maiores e melhores oportunidades que a gente tem no mercado. Tem oportunidade para trabalhar com outras coisas? É claro que tem, mas quando a gente chega no número de oportunidades cloud versus outras áreas, a gente vê que cloud tem muito mais oportunidade, porque é o momento que as empresas estão vivendo hoje, migrando e utilizando cada vez mais a nuvem, tá? Só que o nível de exigência é muito maior. Então, se a gente pegar, por exemplo, um paralelo de 10, 15 anos atrás, um profissional para ganhar muito bem, para ser reconhecido, ele conhecia ali muito bem de um sistema operacional, sabia administrar, implementar. Muitas vezes isso já era o suficiente. Só que hoje, quando a gente vem para a área de cloud,
só ter esse conhecimento só nessa parte de administrar o que está pronto, às vezes não é o suficiente para ser um profissional que vai ter um destaque no mercado, um profissional que vai ser procurado pelas empresas para preencher essas vagas. Então é importantíssimo ficar atento a isso. Então é preciso ter um conhecimento técnico também, só que ter também aquele perfil um pouco mais de propor novas soluções, propor melhorias, inovações e por aí vai dentro do ambiente de cloud, ok? Aqui, né, um pouco disso que eu acabei de falar. Então, isso aqui, né, geralmente o pessoal chama muito, né, de soft skill, né? Então, o profissional que hoje ele tem a parte técnica, mas ele também tem um perfil de não ser aquele profissional acomodado, por exemplo. Então, tem muita gente hoje que tem um ambiente pronto, um ambiente redondo, administra o ambiente e se acomodou com aquilo. Ele não procura olhar para o ambiente que já está pronto, já está tudo funcionando, e olhar para aquilo e falar, cara, aqui poderia fazer uma melhoria, essa melhoria poderia trazer esse ganho. Pô, eu estou tendo muito esse tipo de incidente, vamos automatizar alguma coisa para que essa resolução seja mais rápida, ou fazer uma investigação mais avançada para que esse incidente não volte a ocorrer. Então, hoje a gente precisa, né? A gente não, o mercado precisa e busca profissionais que saem daquela parte mais do dia a dia de ficar só olhando por uma tela, respondendo incidente, não. Já que é um profissional um pouco mais pronto. Por isso que essas vagas, elas pagam salários aí geralmente acima da média, né? Hoje o profissional que vai trabalhar com cloud dificilmente ganha abaixo de R$ 10.000. Porém, o que vai ser exigido desse profissional é um conhecimento muito grande também voltado para essa parte não só de administrar o recurso, administrar o que está pronto, mas também propor melhorias, principalmente melhorias que vai trazer algum benefício para a empresa. Quando a gente fala de nuvem, a gente tem a parte de custo, seja uma redução de custo. Ah, hoje a empresa utiliza um recurso de uma forma, aqui eu fiz uma análise e vi se a empresa utilizar dessa outra forma vai ter uma redução de custo. Ou se não, pô, hoje esse recurso ele não tem uma alta disponibilidade. Então eu vou construir aqui essa solução em alta disponibilidade para eu ter uma resiliência e ter os meus dados disponíveis. Então, são coisas que são cobradas hoje. Então, hoje tem toda essa parte técnica, é claro que para chegar a tudo isso, eu preciso conhecer os recursos, eu preciso ter essa parte técnica bem definida, né? Tenho que ter ali esse conhecimento, mas também esse conhecimento mais voltado ali para soft, né? Então, esse conhecimento mais do perfil do profissional, de não ficar contente com o ambiente, tá tudo funcionando, tá tudo perfeito, não faço mais nada, deixa do jeito que tá. Não, eu vou para cima, eu vou entender. Então, isso, pessoal, vocês precisam ficar atentos. As empresas estão olhando muito bem esse tipo de profissional. Às vezes, a empresa prefere contratar um profissional que tem um perfil que ela entende que é o perfil que ela precisa e o profissional não tem tanto conhecimento técnico, mas ele pode se aperfeiçoando do que o contrário. Então tem que ficar atento a essas habilidades. Então vocês precisam colocar em mente que essa questão de administrar o que está pronto e ponto final, isso é coisa do passado. Quem tem essa mentalidade vai ficar cada vez mais para trás. Então hoje, quer ter um bom salário, quer ter um bom cargo, você precisa também oferecer tudo isso para a empresa. Ok? Próximo. Tipo de conhecimento exigido. Então, a gente falou um pouco dessa parte do soft skill, né? Essa parte mais do perfil do profissional. Quando a gente fala dessa parte técnica, então, hoje, para a gente conseguir uma boa vaga com um bom salário, aquele conhecimento básico também, ele está ficando cada vez mais difícil do profissional que tem um conhecimento básico conseguir uma colocação, principalmente em ambiente em nuvem, né? Então, hoje, o tipo de conhecimento que é exigido é um conhecimento mais avançado. É um conhecimento não voltado só para o next finish. Eu vou lá, faço a implementação do recurso e ponto final. É entender aquele recurso de uma forma profunda. É entender como que aquele recurso liga com outros recursos, ou muitas vezes que a gente tem em muitas empresas, como que aquele recurso liga com o ambiente on-premises ou com outros provedores de nuvem. Então, isso aqui é extremamente importante, esse conhecimento mais especialista, esse conhecimento mais avançado. Quando a gente fala de cloud, tem um negócio que eu gosto de falar que, para mim, não existe o profissional júnior de cloud. Nenhuma empresa vai contratar um profissional júnior para mexer no ambiente de cloud dela.
Geralmente é um perfil de pleno para cima. Por quê? A cloud, ela tem as suas particularidades, a questão de custo, a questão de desempenho, a questão de poder subir recurso em qualquer local. Então, uma empresa não vai contratar um profissional júnior para mexer num ambiente crítico desse. Então, geralmente, uma empresa que contrata um profissional para trabalhar com cloud, ele já é um profissional que já tem que ter um nível de conhecimento mais avançado. Então, esse conhecimento básico, eu só sei o que é o recurso, isso não é o suficiente hoje, né? Eu faço bastante entrevista técnica para ajudando algumas empresas a contratar profissionais de cloud. E uma coisa que eu gosto muito de perguntar é como funciona um recurso. Quando eu faço essa pergunta, a maioria sabe responder como funciona o recurso. Só que quando eu pego esse mesmo recurso e levo para um ambiente um pouco mais prático, um ambiente corporativo, a maioria já não sabe responder. Então, por exemplo, eu pergunto, pessoal, me explica aqui o que é um storage account. Cara, explica certinho. Agora, quando eu chego e vou para um ambiente um pouco mais prático, legal. Você sabe o que é o storage account. Agora eu tenho esse tipo de ambiente, eu tenho essa necessidade. Como que eu encaixo o storage account dentro desse ambiente? A maioria não sabe responder. Então, hoje, esse conhecimento mais avançado de como utilizar aquele recurso da melhor maneira, como ligar aqueles recursos com outros, é fundamental. Só saber para que serve o recurso hoje não é o suficiente, você não vai conseguir trabalhar com cloud se hoje o seu conhecimento só eu sei o que é esse recurso, mas não tenho a mínima ideia de como uma empresa utiliza aquele recurso, como que eu vou aplicar aquele recurso no dia a dia. Então precisa ficar muito, muito atento a isso também. A parte de certificações. Então aqui, pessoal, aqui, para tirar isso aqui, é outra coisa que é extremamente importante. E por que eu coloquei aqui essa imagem da Microsoft, tá? Então primeiro eu vou explicar o porquê a minha recomendação é começar pelas certificações da Microsoft. Primeiro ponto, né, para a gente entender essa questão das certificações, e eu já vou falar sobre quais as certificações que eu recomendo que você comece hoje. Quando a gente fala de certificações Microsoft, ambiente Microsoft, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, quando a gente começou a ter as empresas utilizando a nuvem ali no primeiro momento. No primeiro momento, isso 15, 20 anos atrás, a gente tinha a AWS, né, como o principal provedor, era o pioneiro, era o que estava mais maduro. Então, o que aconteceu naquele momento? As empresas, nesse momento, elas não entenderam muito bem como utilizar cloud. Como que eles utilizavam a cloud? Eles estavam pegando as máquinas que eles tinham, as máquinas virtuais que eles tinham no ambiente on-premise e estavam migrando isso para a AWS. Então, isso que era utilização de cloud no passado. Era pegar as máquinas virtuais, migrar do jeito que estava para um ambiente em nuvem. Só que o que foi acontecendo? As empresas começaram a ver que esse movimento de migrar a máquina virtual do on-premise para a nuvem, no caso a AWS, não estava trazendo um custo interessante. No final das contas, estava ficando mais caro manter essas máquinas virtuais na nuvem do que no ambiente on-premises. Então, nesse primeiro movimento, muitas empresas deram um passo para trás e falaram: não, vamos ter que trazer de volta porque está ficando mais caro. E agora, estou trazendo tudo de volta. Agora, ao invés de eu levar tudo, eu vou fazer uma análise e validar o que vale a pena levar para a nuvem. Então, a empresa começou a ter uma maturidade de olhar e falar: não é tudo que eu tenho dentro do meu ambiente que é interessante levar para a nuvem. Então, eu vou ver o que é interessante e o que for interessante eu levo e o que não for continua no on-premise. Foi onde nasceu o ambiente híbrido, né? O ambiente local junto com a nuvem. E nesse movimento das empresas começar a entender que o cenário, na maioria das vezes, vai ser o ambiente híbrido, o Azure ganhou muito espaço. Por quê? Hoje, para eu acessar qualquer aplicação, qualquer recurso, eu preciso me autenticar. E quando a gente fala de ambiente on-premise, quem gera autenticação para a grande maioria das empresas é o Active Directory. É a solução da Microsoft. Então, é difícil a gente ver hoje uma empresa que não tem o Active Directory. Então, quando as empresas começaram a migrar as aplicações para a nuvem, elas falaram: pô, peraí, como que eu vou fazer para me autenticar nessas aplicações? Dentro do on-premise eu tenho um Active Directory. Como que eu vou fazer essa autenticação na nuvem? Aí começaram, beleza, eu tenho a AWS,
o Active Directory não é da AWS, então aqui eu vou precisar de um pouco mais de complexidade para fazer essa integração de autenticação. GCP é a mesma coisa, OCI é a mesma coisa. E quando eu chego no Azure, pô, aqui eu tenho um Active Directory que é da Microsoft. O Azure é da Microsoft, ou seja, a integração dessa parte de autenticação do Active Directory com o Azure, utilizando ali no caso o Entra ID, é muito mais simples. Então foi onde o Azure começou a ganhar muito terreno. Então hoje, quando a gente pergunta para alguns gestores de TI, por que você escolheu o Azure? Muitos deles acabam falando que não foi por recurso, por valor, foi pela facilidade de integração de autenticação. Então, se você pega hoje um recorte do Gartner, o provedor de nuvem que mais vem crescendo nos últimos anos é o Azure em relação aos outros. Muito por conta desse cenário híbrido, que é mais fácil eu gerir essa autenticação. Só que tem uma coisa que ela é bem interessante. E o mercado, o mais legal é que o mercado sabe disso. Hoje, o mercado sabe que um profissional que mexe com um provedor de nuvem, ele consegue mexer com qualquer outro. Porque, na verdade, muitas coisas muda só o nome, o recurso é idêntico. Então, o mercado sabe hoje que se o profissional trabalha com Azure, é certificado em Azure, ele vai conseguir trabalhar com a AWS, ele vai conseguir trabalhar com GCP, ele vai conseguir trabalhar com o OCI. Então, não precisa ter certificação de todos os provedores, pelo menos não nesse primeiro momento, porque o mercado já sabe. Se você é certificado em Azure, beleza, seu foco é Azure, mas você vai conseguir se virar na AWS, você vai conseguir se virar nos outros provedores, porque basicamente o que muda é o nome dos recursos, a funcionalidade, na maioria das vezes, é idêntica, ok? E quais as certificações que o mercado mais dá valor hoje e é por onde eu recomendo que você comece? Hoje, o mercado dá muito valor nessa parte de infraestrutura de nuvem com Azure, a Z104 e a Z305, que é a certificação de administração, que é a 104, e implementação, e a 305, uma certificação mais voltada para desenho e arquitetura, tá? Talvez você esteja falando, pô, mas e a Z900? A Z900 hoje ela não é vista pelo mercado como uma certificação que vai trazer um diferencial para o profissional, porque é uma certificação de fundamento. É aquela certificação que vai falar o que é o recurso. Só que lembra que eu falei agora há pouco, a empresa não quer mais esse tipo de conhecimento, o que é o recurso. Ela quer saber se você, além de saber o que é o recurso, você sabe utilizar aquele recurso dentro da empresa. Então a Z900 não vai te ensinar isso e não vai cobrar isso. Então hoje a Z900 é uma certificação que não faz muito sentido tirar. Quando que eu recomendo você tirar a Z900? Por exemplo, eu já entendi que eu preciso da 104 e a 305, só que eu não tenho nem ideia de quando eu vou tirar essa certificação. Pode ser daqui 1 ano, 10 anos, beleza. Então é melhor você ter a Z900 do que não ter nenhuma. Mas não eleve a sua expectativa achando que essa certificação vai te abrir portas que não é por aí, porque o mercado sabe que é uma certificação muito básica, muito simples, tá? Outro cenário que eu falo, beleza, pode fazer a Z900, vale a pena. Se você ganhou um voucher do exame, então a Microsoft direto libera voucher 100%, né, para a Z900. Então, se você ganhou um voucher 100% e não vai precisar parar um mês para estudar para essa prova, beleza, vale a pena fazer porque saiu de graça. Agora, a prova, você conseguiu um voucher só de 50%, eu já não faria essa prova. Eu já pularia direto para 104. Por quê? A 104 ela vai pegar essa parte de fundamentos que a Z900 traz e vai colocar isso dentro de uma aplicação um pouco mais prática, um pouco mais corporativa. Então, na verdade, quando você está preparando para a Z104, você já está se preparando também para a Z900. Então, não faz muito sentido fazer dois exames que vai cobrar praticamente a mesma coisa, só que de uma visão diferente, uma de fundamentos e uma mais uma parte mais aplicada para a empresa. Então já vale a pena ir direto para 104. Até porque a Z900 hoje não é uma certificação bem vista no mercado, porque o mercado sabe que é uma certificação muito básica, uma certificação de fundamentos, e as empresas não estão atrás disso hoje. Então a minha recomendação para você é já começar direto na 104. Porque na 104 você vai aprender, além do que é o recurso, que você ia aprender na Z900, você vai aprender também a implementar, administrar esse recurso dentro de uma empresa. Então, hoje, as principais certificações que todo profissional de cloud tem que ter, se não tiver, vai ser muito difícil conseguir trabalhar numa vaga 100% focada em nuvem, é a Z104 e a Z305.
E aqui eu quero só fazer uma aspas aqui em relação à certificação. A certificação para mim, falando dessa parte técnica, para mim ela não vale de nada, porque mesmo tendo a 104 e a 305 que são certificações mais avançadas, o que ela cobra não é o que a gente vai usar nas empresas. Mas para que serve essa certificação e por que ela é tão importante hoje? Porque o profissional ele precisa ser visto pelas empresas. O profissional ele precisa ser visto para ser chamado para participar das oportunidades, participar das entrevistas. E hoje as empresas elas já fazem um filtro na hora que vai chamar esses profissionais. E quando a gente fala de vagas para ambiente em nuvem, a certificação é esse filtro. Então, às vezes, a gente tem profissionais que têm até um bom conhecimento técnico. Só que por não ter as certificações, ele acaba não sendo chamado para nada. E a gente tem o outro extremo, que são profissionais com um monte de certificação, é chamado para entrevista todos os meses, mas não consegue passar em nenhuma entrevista, porque não tem esse conhecimento mais prático, não tem mais esse conhecimento mais corporativo. Só sabe para que serve o recurso, agora não sabe como utilizar aquele recurso dentro da empresa. Então, hoje é necessário ter a certificação, mais esse conhecimento prático, esse conhecimento voltado mais para o dia a dia. Aqui é um resumo do que eu recomendo. É claro que para a gente ser mais assertivo, onde você começa, qual que é a sua certificação, porque às vezes, quando a gente olha para o seu perfil e para suas metas, o interessante não é começar pela 104, é começar por outra certificação. Então aqui eu estou dando uma visão geral, mas o importante é entender quais são as suas metas, quais são os seus conhecimentos hoje, para que eu possa fazer um plano e um desenho mais detalhado do que você precisa fazer agora. Qual a certificação você tem que começar, qual que é o próximo passo, trabalhar um pouco em cima das metas, né, para não deixar, por exemplo, você precisa da 104 e 305. Beleza. Então, se deixa solto, o profissional vai tirar daqui 5, 10 anos, vai perder várias oportunidades. Então é importante ter essa parte da carreira mais bem desenhada, esse plano mais bem desenhado, também com as metas, tá? Que aí é onde a gente entra aqui nessa outra parte, né? Hoje, um plano de carreira ele é fundamental. Hoje, só conhecimento não é o suficiente. Então, se você hoje não tem um plano de carreira muito bem desenhado, muito bem definido, você pode correr o risco de ter um baita conhecimento e ficar de fora das melhores oportunidades. Então, hoje, essa parte de fazer um desenho para uma carreira é fundamental, principalmente para quem está almejando as melhores vagas, as maiores empresas, com os maiores salários, maiores benefícios, mais qualidade de vida, flexibilidade de horário, home office e por aí vai. Então, é difícil um profissional que não tem um plano de carreira definido para seguir alcançar todos esses objetivos, alcançar todas essas metas. Então é extremamente importante, muitas vezes até mais do que o conhecimento técnico, ter esse plano de carreira, para não correr o risco do que eu falei. Às vezes você tem um baita conhecimento, mas um conhecimento que o mercado não busca, porque você nunca desenhou um plano de carreira olhando para o mercado, você nunca pensou nisso. E isso no final do dia não vai valer muita coisa. Então, ter esse plano de carreira desenhado com o que você precisa fazer, os passos que você precisa seguir, principalmente o que você precisa começar a fazer agora, é fundamental. Hoje, o mercado para profissionais que não têm um plano de carreira bem definido, o mercado ele acaba não sendo atrativo para profissionais que não têm esse plano de carreira. O mercado acaba não chegando nesses profissionais. Agora, quando você tem um plano de carreira muito bem desenhado, com metas bem estabelecidas, metas e um plano pensando no mercado, a chance que você tem de se dar muito bem, criar uma carreira sólida e sustentável por muitos anos, ela aumenta e muito, ok? E como que você pode fazer aqui para ter esse plano de carreira aqui desenhado com um plano de ação, o que você tem que fazer primeiro, o que você vai fazer depois, plano de carreira extremamente detalhado, um plano de carreira também com as metas. Então, o plano de carreira
Beleza, e como que eu vou fazer para atingir esse plano? Onde a gente trabalha com as nossas metas. Eu liberei algumas vagas para minha mentoria individual de carreira gratuita. Então é dentro dessa mentoria que eu vou conseguir entender o seu perfil, entender os seus conhecimentos, entender as suas metas de carreira, para que eu possa chegar aqui nessa parte e falar, ó, é melhor, de acordo com suas metas, com seu perfil, com seu conhecimento, é melhor você começar por essa certificação. Depois a gente faz essa, depois a gente faz essa. Então, com base nessas informações, eu vou conseguir te dar um direcionamento 100% assertivo. Então, quais as certificações você tem que tirar primeiro, as próximas certificações, as metas para atingir essas certificações. Então, tudo isso eu consigo fazer dentro dessa mentoria gratuita. Essa mentoria, ela tem ali um tempo entre 50 minutos e 1 hora, porque eu preciso conhecer muito bem o seu perfil para fazer um desenho e um plano de carreira 100% assertivo. Então, dentro dessa mentoria, eu vou bater um papo com você, vou fazer ali várias perguntas para entender o seu perfil. Depois que eu entendi o seu perfil, a gente vai para o plano de carreira. Por onde você vai começar, o que você tem que fazer, a sequência que você tem que fazer, e junto com isso eu vou te entregar as metas. Eu vou entender a sua rotina, o tempo que você tem livre ali para estudar, para que a gente desenhe esse plano de ação junto com as metas. Então, por exemplo, a gente definiu aqui que você vai começar pela certificação X. Legal, quanto tempo a gente vai conseguir tirar essa certificação X? Então, a gente vai trabalhar com várias metas. Então, no final dessa mentoria, você vai ter ali o seu plano de ação detalhado por onde você vai começar e a sequência que você tem que seguir, junto com as metas para atingir esse plano. Legal? Essa mentoria ela é gratuita, só que tem poucas vagas. Então, aqui embaixo desse vídeo, vai ter aqui o botão para você fazer o seu agendamento. Tá? Então é só você clicar no botão, escolher o melhor dia e o melhor horário para o nosso bate-papo, tá? A única coisa que eu vou pedir para você é que se você agendar e por um acaso não conseguir participar, que você avise a gente para que a gente possa liberar o seu horário para outro, tá? Porque como as vagas são limitadas, geralmente a gente recebe uma grande quantidade de agendamento. E às vezes alguns ficam de fora porque a quantidade de vagas acabou. E às vezes o profissional ele acaba não podendo participar por algum motivo, e se ele não avisa a gente, aquela vaga ela acaba ficando perdida. Agora, se ele avisa, eu consigo liberar essa vaga para outro aluno, tá? Então não perca essa oportunidade, essa mentoria gratuita, onde a gente vai bater um papo, aproximadamente 1 hora, onde eu vou entender seu perfil, a sua meta e suas qualificações. Vou traçar um plano de ação detalhado e as metas para você atingir esse plano de ação. Tá? Lembrando, pensando numa carreira focada em cloud, que é o que o mercado busca na atualidade, e uma carreira sólida e sustentável. Tudo que você precisa para ter um perfil atrativo para as maiores e melhores empresas que pagam os melhores salários e têm os melhores benefícios, tá? Então, aqui embaixo desse vídeo vai ter aqui o botão para você ir para a nossa agenda, escolher o melhor dia, o melhor horário para a gente fazer essa mentoria gratuita. Então, não perca essa chance. Faça o seu cadastro agora, reserva a sua agenda agora, porque, como eu falei, as vagas são limitadas e das últimas vezes que a gente abriu essa oportunidade, as vagas esgotaram rapidamente. Então, se você está levando a sério a sua carreira, se você quer criar uma carreira sólida, uma carreira sustentável, ter um perfil atrativo para as melhores empresas, essa é a sua chance para você entender todos os passos que você precisa fazer, as certificações que você precisa tirar e as metas que a gente vai estipular junto para você atingir esse objetivo. Legal? Então tá aí essa grande oportunidade para vocês. Então faça o seu agendamento clicando aqui no botão abaixo aqui desse vídeo. Legal? Então tá aí essa oportunidade, pessoal. Então, essa foi essa apresentação que eu quis trazer aqui para vocês, para a gente falar um pouco mais sobre carreira, que é algo que muita gente está deixando para trás, tá? E eu tenho certeza que você não vai deixar. Então faz o seu agendamento aí e a gente se vê na nossa mentoria gratuita. Legal, pessoal? Então, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa mentoria.